Convidamos agora Rudá Hit, cientista político com doutorado pela Universidade Estadual de Campinas e diretor-geral do Instituto Cultiva em Minas Gerais. Antes do Rudá iniciar, eu gostaria de dizer que eu fui pedida a dizer que, na verdade, tem mais ou menos 800 pessoas que estão nos assistindo, acompanhando o colóquio pela internet, e eu gostaria de agradecer a esses internautas. Muito obrigada. Acho que é a primeira vez que internauta é aplaudido num simpósio. Bom dia. Eu quero agradecer o convite da UFMG, o Grupo Opinião Pública, em especial a Mara. Todos nós sabemos do engajamento profissional da Mara e o quanto aqui em Minas a gente se ressente, né, de não ter tantas pessoas como ela, né? Eu confesso para vocês que eu já fico ansioso, estou desde ontem, quando eu recebi um e-mail dizendo que eu teria 15 minutos de exposição. Para quem me conhece, sabe que é o tempo que eu levo para agradecer. E vocês veem que eu já resumi no agradecimento alguns minutos, né? Eu, então, não preparei um PowerPoint, eu vou focar em função do meu proselitismo numa tese central que eu vou tentar desenvolver em 2, 3 pontos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil, a gente está presenciando Fausto entregando a alma para a sobrevivência. Os últimos dias apresentaram sintomas nítidos de desconstrução de um governo, de perda de identidade e de mudança, inclusive, de perfil ideológico. Vou citar 2, 3 casos muito rapidamente, que isso é só aparência, mas para a gente dar um pouco de ingrediente na discussão teórica que a gente está promovendo aqui. A demissão do ministro Arthur Quiodo, para quem conhece, foi a troca do movimento sanitarista que gerou o SUS pelo clientelismo mais rasteiro que nós já tivemos nessa área. O acordo realizado ontem com a bancada da bala para flexibilizar o Estatuto do Desarmamento foi outro movimento. Na nossa área, a observação do Ministério a respeito da elaboração inicial da área de História e Humanas das bases curriculares nacionais teve como argumento uma proposta muito à esquerda, porque adotava como referência não só a história dos indígenas e afro-brasileiros no país. Eu poderia citar vários casos das últimas 2 semanas, mas esse governo acabou. Aquilo que ele se apresentou nos 4 anos passados e nas eleições não existe mais. Esse é o sintoma da crise política que nós vivemos, que não é ainda uma crise institucional, mas ela está no meio do caminho. A minha tese é que nós vivemos uma profunda crise de representação formal nesse país, e não só no Brasil, e de representação social, e que foi agudizada pela gestão nos últimos anos do modelo lulista. Então, comecemos pelo modelo lulista rapidamente. O que é o lulismo? O lulismo é uma agenda atualizada e, de certa maneira, frágil em função do momento histórico internacional que a gente vive, da agenda rooseveltiana. Ou seja, se nós trabalharmos aqui, não vou ficar falando de teoria, mas com a escola da regulação francesa, eu estou falando aqui do modelo fordista tardio. Significa, portanto, uma estrutura de gestão baseada num Estado altamente centralizador, inclusive do ponto de vista orçamentário, ao redor de 65% a 70% de todo o recurso público está hoje concentrado na União, o que destrói a capacidade de investimento dos municípios brasileiros e cria a principal figura da República, hoje, da gestão desse modelo, que é o deputado federal. Porque é ele que faz a mediação e a ação cartorial para que os municípios acessem os programas que foram nacionalizados pelo lulismo.
Não interessa hoje se o prefeito é do PCdoB, do PT, PDT, PSB, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ter Minha Casa Minha Vida, ele vai ter programa Segundo Tempo do Ministério da Educação, Praça da Juventude, extensão dos programas educacionais, ou seja, e isso, aqui é quase que só um depoimento, apenas para ilustrar, eu negociei com os ministérios, quando eu era da executiva do Fórum Brasil do Orçamento, exatamente esse problema da concentração orçamentária, e o discurso era muito claro, isso já na gestão Lula, na segunda gestão Lula, se não me engano. O discurso é: nós vamos nacionalizar os programas sociais de infraestrutura, porque nós estamos pegando uma onda desenvolvimentista e de muito investimento externo, e as prefeituras não sabem gerir essa onda. E me mostraram, não vou aqui nomear os ministros, mas vários estudos, alguns depois eu soube que têm acesso à internet, de prefeituras que recebem royalties do petróleo que realmente não sabiam gerir os recursos. Isso é muito fácil de acessar. Então, o que nós vivemos, vou dar um passo atrás no enunciado, é uma crise de representação das instituições totais de representação. Ou seja, o que nós vivemos nesse início do século, mas não é só do início do século, isso é um tema recorrente desde o final da Segunda Guerra Mundial, é que as instituições totais fechadas, que têm uma estrutura burocrática centralizadora, quase sempre composta pela direção, por um corpo administrativo e por associados que militam e fazem o recrutamento, inclusive, na sociedade e as ações políticas, essas organizações totais, elas são monolíticas e elas agem sempre no mesmo caminho, na mesma direção, criando um sistema de representação autocentrado. Eu estou falando do Estado moderno, mas eu estou falando principalmente dos sindicatos, mas eu estou falando principalmente dos partidos políticos. Minha tese aqui é que a forma partido, como foi elaborada no século XVIII, quando ele surgiu, e estruturado como partido moderno no século XIX, ele está caducando aceleradamente no mundo atualmente. Por quê? Porque há uma fragmentação de interesses e uma aceleração das representações, e uma fluidez e uma provisoriedade que nós vimos nas principais mobilizações, não são movimentos sociais ainda, mas, e nós sabemos se serão, mas nas principais mobilizações sociais desse século, a começar pelas Assembleias Populares da Argentina, Occupy, os Indignados, Revolução das Panelas na Islândia, Primavera Árabe e nós. E não só. Ou seja, todas essas grandes mobilizações de massa, de multidão, elas não geraram multidão. Elas geraram um mosaico de representações comunitárias que, muitas vezes, estavam instaladas nas redes sociais. Portanto, as redes sociais parecem ser, hoje, a melhor forma de construção de identidade comunitária, não societária. Essa é uma crise da democracia mundial. E que, quando ela se expressa socialmente e publicamente, portanto, politicamente, ela não forma direito. Ela expressa interesses grupais. E é por isso que, nas manifestações de 2013, nós vimos uma das melhores análises sociológicas que eu já tinha visto até então, cartazes dizendo: saímos do Facebook. Perfeito, é isso mesmo. Não havia liderança, não havia unidade de pauta, mas havia um grande, para citar aqui Boaventura Santos, uma grande carnavalização da política. E foi isso que nós vimos na rua e é o que nós continuamos vendo. Ora, os partidos políticos não sabem lidar com isso, porque a relação deles não é de comunicação, não é de interação, é uma relação de informação, recrutamento e convencimento. Essa é a estrutura clássica moderna de ação política. Portanto, eu estou colocando aqui que talvez seja o momento da gente discutir se efetivamente a democracia contemporânea se baseia mesmo nos partidos. Ou se, nesse momento, nós temos que pensar em uma outra forma de representação mais fluida, sociologicamente mais adequada, e que também gere algum tipo de valor universal e de consenso, porque, nesse momento, nós sabemos que não geram. Dito isso, então, vou tentar pegar 2, 3 pontos muito rapidamente aqui. Espero que eu já não tenha falado 15 minutos. Do que acontece no Brasil com essa crise de representação. Pela música, devo ter terminado.
que acontece dentro dessa crise, digamos assim, uma questão aqui de síntese estrutural, o que aconteceu no Brasil? Em primeiro lugar, essa agenda rooseveltiana, implantada pelo lulismo, que é um fordismo tardio, quer dizer, ele não é acabado como ocorreu no século XX, ele criou e desmontou ao mesmo tempo a estrutura de partido-cartel, absolutamente dependente do Estado. E ele resumiu os partidos a uma cartelização e uma negociação, como eu disse, dos deputados federais. Então, os deputados federais hoje comandam quase todos os partidos políticos, eles se constituem na grande direção das executivas nacionais, diretórios. São os parlamentares que conseguem fazer a mediação dos negócios do prefeito, que vai além da representação dos partidos. Citando aqui como ilustração, os principais deputados federais de Minas Gerais hoje, eles não são muitos, mas eles comandam uma base eleitoral que envolve, e de negociação com municípios, que envolve mais de 150 municípios. Ora, não há nenhum partido que tenha mais de 300 municípios sendo dirigidos em Minas Gerais. Estou falando de Minas. Evidentemente, nós estamos falando de dirigentes e de parlamentares que avançam sobre a base de outros partidos. E essa é a primeira crise que o lulismo provocou, com essa estrutura de Estado fordista e com esse tipo de gestão de recursos públicos, né? Que nós criamos o neoclientelismo a partir do Estado. É isso que nós estamos vivendo. Vou ter que acelerar aqui, depois no debate, se for o caso, eu aprofundo um pouco mais. Mas o fato que a conquista e isso significa uma profunda promiscuidade entre o Executivo e o Legislativo. Nós sabemos de casos que são fartamente hoje noticiados de parlamentares que, em troca de alguma obra pública importante, um prefeito do partido adversário ao dele, ele pede o comando de uma secretaria de governo. Vocês estão vendo a negociação no Congresso Nacional, como está sendo acelerado pedir para um parlamentar que vai ser cassado daqui a pouco, para ele indicar o ministro da Saúde. E nós não ficamos mais assustados com isso. Nós achamos que isso é política. Em segundo lugar, o lulismo, vou tentar talvez ficar nisso. Em segundo lugar, o lulismo, ou seja, essa agenda rooseveltiana tardia, ele destruiu a capacidade isso é muito importante para nós, das entidades de organizações de mediação social, de interesses, de conflitos sociais, porque a agenda rooseveltiana ela tende ao neocorporativismo. Então, de uma certa maneira, as entidades como os pastorais sociais, sindicatos, ONGs, que tinham, nos anos 80, um papel fundamental, aqui eu lembro até de alguns textos interessantes do Hélio Jaguaribe a respeito, não dos anos 80, mas antes até, que tinham um papel fundamental de mediação, porque numa sociedade profundamente desigual como a nossa, as frustrações são diárias, inclusive dentro da família. E mesmo que eu tenha diminuído o índice de pobreza no Brasil, a distância entre a classe de consumo, não social A, para C, aumentou no Brasil nos últimos anos. E, então, é cada vez maior a frustração de qualquer brasileiro em relação às suas perspectivas de vida. Não porque agora eu passo fome, mas porque eu não tenho os bens que o meu vizinho tem. E essa frustração diária, ela era trabalhada por essas entidades de mediação. Na medida em que o Lula trouxe para o Estado, burocratizou os conselhos de gestão pública, as conferências não geraram nenhuma mudança efetiva no país. Isso é dado do IPEA, estudo do IPEA, a respeito das conferências nacionais e dos conselhos nacionais. Nós, então, deixamos as ruas absolutamente órfãs, sem nenhum tipo de canal institucional de expressão da sua frustração. E, com isso, dificultou o Estado a elaborar agendas que pudessem ser hegemônicas. Evidentemente, com a frustração diária, sem eu poder falar do meu sofrimento para uma entidade de mediação que organizava essa frustração em uma pauta que poderia, a partir daí, ser dialogada com o Estado
para se transformar numa agenda nacional, ele está interditado, as ruas são o último caminho para eu expressar o ressentimento, que é o que nós estamos vivendo. Finalizando, então, eu já sei. O problema maior, então, aqui, é que o lulismo promoveu a inclusão pelo consumo, não pelo direito e não pela política. E como a agenda rooseveltiana é uma conciliação de interesses, como foi o getulismo, nós não debatemos há 10 anos nenhum tema angustiante, estrutural, racista, de desigualdade social do país. Nunca. Nós não debatemos nunca nos últimos 10 anos. Sem que a gente avance um debate ideológico de valores sociais. E com a inclusão pelo consumo, que se dá através, portanto, da construção do prestígio a partir dos bens que eu consigo adquirir, nós, para finalizar, criamos um problema imenso para qualquer projeto progressista, inclusivo e desenvolvimento da democracia nesse país, porque nós geramos um profundo conservadorismo popular. E agora é popular, porque eu não sou mais solidário. Eu faço faculdade para conseguir o diploma e conseguir um emprego maior. Não tem mais solidariedade nenhuma. Agora é um conservadorismo popular, baseado na família e na disputa, como aconteceu nos anos 50 nos Estados Unidos, no século passado, na disputa dos bens, como apresentação do meu cartão de visita e do meu prestígio social. Ao lado de uma direita que sempre esteve no Brasil, aquela direita que financiou a tortura, e uma classe média absolutamente desqualificada do ponto de vista moral no centro-sul do país, racista. Eu sou paulista, eu sei o que eu estou dizendo. O que é a educação de paulista em casa? Depois nós podemos discutir. Que essa direita, percebendo a esteira aberta nessa conjuntura, ela se apresenta, e direita é diferente de conservadorismo, porque direita é um projeto de Estado, de nação. E ela, então, tenta construir um projeto político alternativo ao modelo social liberal que, nos últimos 20 anos, foi hegemônico no Brasil. Então, eu estou terminando aqui dizendo o seguinte: o que é estranho é que, dos anos 50 até os anos 2000, até mesmo o regime militar, vocês sabem que eu estou citando aqui, a cultura, a hegemonia cultural brasileira era toda da esquerda. Na música, com Chico Buarque, Gilberto Gil, no teatro, com Guarnieri, em qualquer área. Nas linhas editoriais, na indústria editorial da nossa área, em qualquer área. Da cultura, na religião, com a teologia de libertação, nós avançamos. Nos anos 2000, nós fomos perdendo espaço. E hoje nós começamos a sentir uma mudança da hegemonia cultural no Brasil para valores fascistas. É isso que nós estamos vivendo. O que o Boaventura, já que eu citei uma vez, termino com ele, num texto relativamente recente, falava da emergência do fascismo societal no mundo ocidental. Nós estamos vivendo agora isso. Portanto, o nosso problema central é que uma sociedade móvel, fragmentada, cuja representação é cada vez mais fluida e provisória, nós não temos mais onde expressar os nossos interesses cotidianos, e aí a institucionalidade pública montada, principalmente reforçada pelo lulismo, ela interdita qualquer construção societal, e nós, nesse momento, estamos à mercê dos aventureiros neopopulistas de direita, que devem surgir aos borbotões na próxima eleição de 2016. Obrigado.